Bem, primeiramente eu queria agradecer o espaço à Universidade Federal da Paraíba, né? Eu tenho sido professor visitante aqui nesse ano de 2020 e eu vou falar para vocês um pouco sobre as pesquisas que eu desenvolvi ao longo desse ano e dos últimos anos. São estratégias para acelerar o descobrimento de novas espécies. Quando a gente olha para o ambiente físico do planeta, né, a gente consegue reparar um detalhamento muito grande, né, da qualidade de informação. Então, a gente tem imagens de satélite, né, a gente teve avanços muito importantes em geoprocessamento, que permitem a gente saber, com muito detalhe, informações sobre a vegetação, topografia, altitude do planeta. Só que, quando a gente olha esse mesmo planeta do ponto de vista da biodiversidade, a gente percebe que tem muitas peças desse quebra-cabeça faltando. Né? Então, as estimativas mais conservadoras hoje indicam que a gente conhece menos de 20% de todos os seres vivos do planeta. Né? E tem as estimativas pessimistas acham que é menos de 2%. Né? Então, assim, o nosso conhecimento sobre a biodiversidade, mesmo o básico, né, saber a quantidade de espécies, ainda é muito incipiente. Né? E aumentar o nosso saber, né, sobre essas espécies é crucial para atingir sérios objetivos internacionais. Então, a gente tem, por exemplo, os 17 Objetivos de Sustentabilidade que foram estabelecidos pela Organização das Nações Unidas. Né? Então, particularmente, melhorar o nosso conhecimento sobre a biodiversidade debaixo da água e em cima da terra, são 2 dos objetivos, né, estabelecidos pela ONU. Nós temos os objetivos, as metas de Aichi, que foram estabelecidas pela Convenção sobre a Diversidade Biológica. Né? Essa convenção foi criada lá atrás, em 1992, durante a Rio 92, né, a Eco 92, e os países signatários se comprometeram a melhorar, né, vários aspectos do planeta, do nosso desenvolvimento humano, entre eles a nossa relação com a biodiversidade. Né? Essa reunião foi revisada esse ano. A gente não atingiu as metas que eram estabelecidas para 2020. Vamos ver se a gente consegue novas metas para 2030. Né? Dentro da Convenção sobre a Diversidade Biológica, a gente também tem uma iniciativa dedicada à taxonomia, que é essa ciência que estuda as espécies. Então, essa iniciativa está aí para otimizar, para melhorar a nossa capacidade de descrever espécies. Então, quando a gente olha ao longo do tempo, aqui tem um mapa, né, as cores vão ficando mais quentes, conhecendo melhor as espécies, vai descrevendo mais espécies. Né? Então, a gente pode perceber, né, isso aqui é para vertebrados terrestres, tá, gente? Esse mapa, para anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Né? Então, as cores vão mudando ao longo do tempo, né, indicando que o nosso conhecimento sobre as espécies está melhorando. Em alguns locais do planeta, as cores ficam mais estáveis, né? Provavelmente não tem tantas espécies novas sobrando por lá, né? Mas a gente vê que nos trópicos a coisa vai esquentando. Né? Então, o objetivo geral aqui desse primeiro ano foi praticamente 2. Né? A gente queria mapear o potencial de descobrimento das espécies e identificar fatores que catalisem a descrição de novas espécies. Né? Então, a gente sumariza uma questão em saber onde procurar essas novas espécies, onde tem mais chances da gente encontrar essas espécies novas, né? Identificar essas regiões. E a outra questão é, depois de ter encontrado essas espécies novas, uma vez que elas estejam depositadas, por exemplo, em coleções científicas, como a gente direciona os esforços para aproveitar melhor esse material, o esforço acumulado ao longo dos séculos? Né? Então, identificar esses fatores que diminuam, né, o tempo que leva para descrever uma nova espécie. Né? Começando com essa primeira pergunta, né, a gente pode pensar que as espécies não têm a mesma probabilidade de serem descritas. Né? Aqui tem 2 exemplos. Né? A gente olha, do lado esquerdo a gente tem a ema, né, que é a maior ave da América do Sul, e do lado direito tem um sapinho pingo de ouro, né, é um dos menores vertebrados que existe. Né? Esse animal é adulto, tem 1 centímetro. Né? Então, o que será mais fácil da gente detectar na natureza? Né? Um explorador, um naturalista, um cientista, né? Essa ave gigante ou esse sapinho minúsculo no folhiço? Né? A gente olha a distribuição geográfica. Né? A ema ocorre em grande parte da América do Sul, né? Enquanto que esse sapinho ocorre numa montanha isolada na zona da mata de Minas Gerais, né? Lá na Serra do Brigadeiro. Né? Então, a gente percebe, né, que tem características das espécies que afetam a chance de descoberta dessas espécies. Né? Então, a ema foi descrita em 1758. Oficialmente, pela ciência, né, a gente já conhece ela há 260 anos. Né? Enquanto que esse sapinho pingo de ouro, ele tem nem 3 anos de idade. Aí,
né, a descrição formal da espécie. Então, nessa pesquisa, a gente usou modelos de tempo até o evento, que são, né, modelos estatísticos que a gente tenta prever a probabilidade de descoberta das espécies com base em características que essas espécies possuem, né? Então, o evento em questão aqui é a descrição, né, e o tempo é a quantidade de anos entre 1758, que é o início dessa taxonomia binomial que a gente aplica hoje em dia, né? Então, quantos anos se passaram de 1758 até o ano em que a espécie foi descrita, né? E aí tem várias características que podem afetar isso, como eu falei agora há pouco, né? Tamanho do corpo, aspectos geográficos, a distribuição, acessibilidade, se a espécie está numa área remota, no alto de uma montanha, ou se a espécie está próxima a centros urbanos, né? Atividade taxonômica, tem muitos especialistas que trabalham com aquele grupo de espécies, né? E também questões ambientais, por exemplo, regiões quentes e úmidas, como florestas tropicais, são mais fáceis, mais difíceis de serem investigadas, né? Então, a gente consegue criar um gráfico igual esse que está mostrando aí na tela, em que no eixo X a gente tem o tempo até a descoberta, né? Então, ao longo do tempo, cada linha no gráfico aqui é uma espécie, né? Então, algumas espécies têm maiores chances de serem descobertas, né? Quanto mais alta está essa curva, né, mais fácil é descobrir a espécie. Quanto mais baixo, fica mais difícil, né? E a probabilidade aqui no eixo Y varia aí de 0 até 1. A gente aplicou esses modelos, né? A gente reuniu essas informações para todos os vertebrados terrestres, né? Então, foram mais de 32 mil espécies que a gente analisou, né? Aqui tem uns exemplos para a gente identificar, e para cada espécie a gente obteve essa curva. Então, no gráficos, na parte de baixo da tela, a gente vê que cada linha é uma espécie, tá? Então, tem essa linha tracejada, que é a média de todo mundo, mas ali embaixo está mostrando que a gente obteve essa probabilidade de descoberta para todas as espécies. E aí a gente mapeou essa probabilidade média ao longo do espaço geográfico, né? Das espécies que ocorriam em determinadas regiões. E o que a gente observou, né? Então, esse é o resultado principal, né? Esse mapa revela para a gente os 10 hotspots para descobrir novas espécies no planeta, né? Então, a gente tem muitas regiões localizadas nos trópicos, né? Especialmente em áreas de floresta tropical, a gente vai falar mais sobre isso, né? Mas o interessante é que quase metade, né, dos vertebrados que existem para serem descobertos são de répteis, né, são espécies de répteis, né, um pouco menos de um terço de anfíbios, e a gente vê que aí 15% de mamíferos, 6% de aves, né, mostrando que o nosso conhecimento sobre aves e mamíferos é bem mais abrangente e melhor, né, em comparação com anfíbios e répteis, né. Se a gente observa esse mesmo mapa, mapeia essa quantidade de espécies não descritas por biomas, a gente encontra que as florestas tropicais vão abrigar quase metade de todas as espécies, né? Então, a primeira linha desse gráfico embaixo aqui está mostrando a quantidade de espécies, né, o percentual das espécies não descritas que é esperado dentro de florestas tropicais, né? Então, as cores indicam o grupo taxonômico, né, mas a gente vê que o número para as florestas tropicais, como aqui na Amazônia, Mata Atlântica, é quase 4 vezes maior do que para outros biomas, como áreas de mata seca, áreas de savana, que aqui inclui, por exemplo, o Cerrado, no Brasil, áreas desérticas, né, semelhantes ao Caatinga. Então, tem essas questões, né? A importância das florestas tropicais. E na região neotropical, que é essa região onde o Brasil está inserido, né, 38% das florestas, 38% das descobertas são esperadas, né? A gente pode olhar isso também do ponto de vista de países, afinal de contas, as tomadas de decisão, né, para a conservação acontecem a nível político. Então, aqui a gente vê que o tamanho dessa pizza em cima de cada país é proporcional à quantidade de novas espécies aguardando descoberta, né, nesses países, né? Então, a gente já vê que o Brasil tem um papel de destaque aí, né? É a maior pizza desse gráfico, né, desse mapa, né? Então, os 4 países com maior potencial de descoberta, eles abrigam 1/4 de todas as espécies que aguardam descrição no planeta, né? Quem são esses países? Então, a gente mostra que, por exemplo, o Brasil, não era novidade pelo tamanho da pizza, é o primeiro lugar. Então, no Brasil, 10%, né, mais de 10% de todas as espécies novas são esperadas, né, aqui para o nosso país, né? Quase o dobro do segundo lugar, na verdade é mais do que o dobro do segundo lugar, né? A Colômbia, né, que segue Madagascar, Indonésia, né? Então, e a grande maioria dessas espécies, né, segue aquela tendência, a maior parte é de répteis e anfíbios, né?
O estudo, a gente vai um pouco além, né? A gente também traz informações sobre quais grupos dentro dos anfíbios, dentro dos répteis, dentro das aves, quais grupos, né, que são mais favoráveis a ter essas novas espécies, né? Aqui eu trouxe a informação no nível menos refinado, só para ilustrar, né? No trabalho a gente traz isso em mais detalhes, em níveis mais inferiores. Então, a gente tem a nível de família taxonômica, mas aqui mostra, por exemplo, a altura da barra é proporcional à quantidade de espécies, né, que tem pendente de descrição, né, nesses grupos. Nos anfíbios são principalmente os anuros, né, então a gente tem poucas novas espécies de salamandra, de cobras cegas, mas muitas novas espécies de anuros e, sobretudo, na região neotropical. Esse Iloida é um grupo de anfíbios que ocorre principalmente na região neotropical. Entre os répteis, a gente tem muitas espécies de lagartixa estimadas, né, e muitas serpentes também. Para os mamíferos, embora sejam bem menos novas espécies estimadas, são mais roedores e morcegos, né, enquanto que para as aves são pássaros canoros, né? Então, isso era um resultado bem geral, né, gente? Bem rápido, não temos muito tempo para explorar tudo aqui, né? E agora eu quero focar na segunda questão, né? Então, uma vez que a gente tem esses espécimes coletados, né, estejam depositados em coleções científicas, como a gente direciona os nossos esforços? Como, né, a gente consegue descrever essas espécies mais rápido? Então, aqui a gente vai investigar os fatores que aceleram de descoberta de espécies, né? E esse processo de descoberta de espécies, né, para quem não conhece, ele tem etapas, né? Como tudo na vida, ele acontece em etapas, né? Primeiro passo, a gente coleta os espécimes da natureza, né? Um cientista, às vezes, um guarda florestal, um bombeiro, um fazendeiro, pega algum espécime e envia para uma coleção científica. Aí, quando esse espécime chega na coleção científica, ele ganha um número de registro, né? Um tombamento. E aí ele fica depositado nessa coleção. Em seguida, esse espécime pode ser examinado e comparado com espécimes de outras espécies nessa coleção científica, e alguns desses espécimes que foram examinados podem, na verdade, ser de novas espécies, né? Aí, nesse caso, eles vão receber um certo tipo de promoção, né? Então, esses espécimes são promovidos ao que a gente chama, no meio científico, de espécimes tipo, né? Que eles são o material testemunho, a evidência, né, de uma nova espécie, né? Só que esses passos que a gente está ilustrando aqui, gente, do 3 ao 6, eles podem demorar, né? Isso nem sempre é um processo rápido. Quanto tempo que isso pode demorar, né? Então, a gente está falando aqui do tempo entre o primeiro espécime de uma nova espécie atingir uma coleção científica. Quanto tempo se passa entre essa entrada na coleção científica e a oficialização da descoberta, né? Teve um estudo de 2007, né, que mostrou que esse tempo médio é de 21 anos, né? Isso para todos os organismos do planeta, né? Quando a gente olha só para os vertebrados, é 11 anos, mas ainda assim, né, mais de uma década que o espécime fica numa coleção científica até que ele seja oficialmente descrito como uma nova espécie, né? Isso é a média, né, gente? Tem casos mais extremos e menos extremos, né? Então, a gente quis ir um pouco além no nosso estudo, né? A gente foi investigar quais os fatores que afetam esse tempo de gaveta, né? O que faz esse tempo de gaveta ser menor ou maior? E a gente fez isso para os répteis do planeta todo, né? Que foram todas as espécies de répteis que foram descritas nos últimos 25 anos. São 2.500 espécies, só nos últimos 25 anos, né? Então, as técnicas estatísticas são similares à que a gente aplicou anteriormente, só que ao invés do número de anos, né, entre 1758 e o tempo atual, a gente colocou o número de anos entre a coleta e a descrição. E investigamos outras características das espécies, né? O tamanho do corpo, quantidade de espécimes que foram coletados lá no início, né? Então, aqueles espécimes tipo, né, coletar muitos ajuda na descrição ou não? A autoria do coletor, né? Então, se a pessoa que coletou a espécie nova na natureza pela primeira vez era um cientista, ou era um entusiasta da biodiversidade, era um não especialista. Aí o tipo de pesquisa. Então, tem duas pesquisas que são muito comuns aqui, que a gente classificou. Tem as revisões taxonômicas, que são estudos muito aprofundados, com várias espécies ao mesmo tempo, e tem descrições pontuais, né? São aquelas descobertas de uma ou duas espécies somente. O que a gente encontrou? Mais de metade das espécies descritas nos últimos 25 anos estiveram engavetadas por pelo menos 5 anos.
né? Um quarto delas, dessas espécies de répteis, estavam engavetadas por mais de 12 anos. Né? Tem 2 casos extremos, por exemplo, essa lagartixa, ela é uma espécie do país Sri Lanka, que é um país que fica ao sul da Índia, né? Ela foi descrita em 2007, mas ela tinha sido coletada há mais de um século e meio atrás, né? Em 1852. Né? Outro caso extremo é essa serpente. É uma serpente da ilha de Ceram, que fica ali na região da Indonésia. Né? Ela também foi descrita recentemente, em 2008, e ficou engavetada por quase um século e meio. Né? Então, isso está mostrando para a gente que as coleções científicas, né, elas não são locais para a gente depositar, guardar coisa velha. Né? São locais onde nós depositamos conhecimento. E muitas vezes a gente não sabe que conhecimento que a gente tem lá dentro. Né? Então, elas precisam ser preservadas para a gente poder ter tempo para descobrir o que existe lá dentro. Né? Infelizmente, por exemplo, no Brasil, a gente teve, em 2010, o Butantan pegou fogo, né? As coleções científicas foram destruídas. Mais recentemente, em 2018, o Museu Nacional também teve um incêndio. Né? Então, precisamos valorizar mais essas coleções. E o que a gente encontrou? O que faz esse tempo de gaveta ser menor? Né? As 3 principais descobertas. Quando a coleta é feita por especialistas, né, que trabalham com descrição de espécies, esse tempo é menor. Né? Então, quando um especialista está na natureza e coleta algum indivíduo, né, alguma espécie, ele já pode fazer aquela coleta porque ele desconfia que seja uma espécie nova. Né? Então, ele já chega na coleção científica, deposita o material e começa a examinar esse material. Né? Então, isso auxilia com que a descoberta seja feita de uma maneira mais rápida. Né? Então, os espécimes coletados por não especialistas, né, como guarda florestal, bombeiro, fazendeiros, né? Por exemplo, era muito comum pessoas coletarem serpentes, né, em áreas rurais e enviarem essas serpentes para coleções científicas. Né? Esse material fica depositado numa coleção. Muitas vezes a coleção mais próxima não tem um especialista que trabalha diretamente com aquele grupo de organismos. E aí o material pode ficar guardado lá por um tempo, sem ser devidamente examinado. Né? E aí que vem a outra descoberta. O que a gente percebeu? Que os estudos do tipo revisão taxonômica, que são esses mais aprofundados, né, eles ajudam a detectar, né, essas espécies que estão escondidas nas gavetas das coleções científicas. Nessas revisões taxonômicas, né, os cientistas, os pesquisadores, eles vão visitar dezenas de coleções, né, eles vão analisar centenas de espécimes, né, preservados. Então, isso ajuda a encontrar esses espécimes super antigos em coleções científicas. Né? Então, mais uma vez, a importância dessas coleções científicas, né, intercambiarem, trocarem material também, e os especialistas terem formas de visitar múltiplas coleções. Né? Um terceiro achado interessante, que foi contra as nossas expectativas, foi que espécies inseridas em gêneros mais ricos, elas demoram menos tempo para serem descritas. A gente, na verdade, esperava o contrário. Né? Quando você pensa que uma descrição envolve você comparar a sua espécie em questão com todas as outras do gênero, né, geralmente do gênero, você pode pensar que quanto mais comparações você tem que fazer, mais tempo você vai demorar. Né? Só que a gente achou o contrário. Né? Então, na verdade, isso refletiu a nossa habilidade de ver mais peças do quebra-cabeça. Então, quanto mais espécies um gênero possui, melhor é o nosso conhecimento sobre aquele gênero e sobre as características de diagnose, quais partes da espécie a gente precisa olhar, quais detalhes a gente precisa focar para saber realmente se a espécie é nova ou não. Né? Então, é como se fosse, né, peças de um quebra-cabeça mesmo. Né? Para aqueles gêneros que têm poucas peças, a gente não vê a figura como um todo, demora mais tempo para entender a situação. Né? Então, gente, isso foram detalhes muito, né, gerais que eu trouxe aqui, desses 2 estudos. Para quem tiver interesse em conhecer mais sobre esses trabalhos, né, a gente tem já disponibilizado na forma de pré-print o primeiro estudo, né, é esse que está depositado no bioRxiv. Eu fiz em parceria com o professor Walter Yates. Eu comecei no meu pós-doutorado, terminei aqui na UFPB. Né? Então, o professor Walter Yates da Universidade de Yale, dos Estados Unidos, e, né, o estudo está em revisão, ele recebeu um mini review, ele deve ser publicado em breve, né? Imagino que por final do ano e começo do ano que vem. Mas quem está curioso, quem quer saber mais detalhes, ou quem quer saber onde, né, e quais grupos de organismos
tem mais chances de haverem novas espécies, tenha o estudo completo disponível no bioarchive já para leitura, né? O outro estudo, esse sobre, né, o tempo de gaveta das espécies de répteis, a gente publicou de uma maneira antecipada, né, o Early View, em abril desse ano, né, nessa revista chamada Zoological Journal of the Linnean Society, né, e foi em parceria com pesquisadores da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, né, da Universidade de Tel Aviv, em Israel, o Shai Meiri, né, e a versão final desse estudo, né, com a paginação e tudo mais, vai sair agora em dezembro, né? Então, para quem tiver interesse, pode acessar, né, esse estudo e saber mais dos detalhes, né? Ambos os estudos a gente disponibiliza os códigos, né? Então, está tudo muito acessível e replicável para quem quer reproduzir esses estudos com outros grupos. Quais são as cenas dos próximos capítulos aqui? Então, tem outros estudos em andamento que vão na mesma linha para a gente tentar atacar essa pergunta, né? Como acelerar o descobrimento de novas espécies? Vamos atacar essa pergunta de vários ângulos, né? Uma outra abordagem é a gente tentar saber com os anfíbios aqui, será que a gente descreve só aquilo que a gente escuta? Né? Quem trabalha com anfíbios, esses pesquisadores que trabalham com anfíbios, a gente detecta esses animais de noite, no escuro, inicialmente à base do som, né? Então, será que aquelas espécies que a gente escuta o canto mais fáceis são aquelas que a gente descreve primeiro? Então, quais grupos, né, vão ser mais propensos a terem novas espécies? Então, tem esse trabalho relacionando a bioacústica com descrição de espécies, né? E também tem um outro trabalho que a gente está pegando a árvore da vida, né, que tem uma filogenia desenhada no lado direito da tela, e a gente quer investigar quais grupos têm déficit de especialistas. Então, a quantidade de taxonomistas trabalhando em cada grupo, né? Será que tem grupos que estão em declínio? Tem grupos que essa expertise está aumentando ao longo do tempo? Então, a gente também quer identificar esses grupos para saber aonde os recursos humanos, né, são mais prioritários para descrever espécies de uma maneira mais rápida, né? Então, essas são etapas que a gente espera concluir ao longo de um segundo ano, provavelmente, né? E teve outras publicações aqui também, né? Recentemente, a gente publicou isso aqui, foi esse mês, alguns dias atrás, saiu esse artigo, que a gente investigou quais fatores afetam a chance de predação, né, em uma anfisbena, que é uma cobra de 2 cabeças, né? Então, a gente aqui está verificando, usando o material de coleção científica para saber o que acontece lá na natureza, né? Essas questões de predação, né? Um estudo que foi publicado recentemente na Ecology and Evolution. Além disso, durante esse ano, né, eu pude coorientar alguns estudantes de mestrado, né? A gente começou essas coorientações, as defesas ainda não aconteceram, mas são estudantes da UFPB, da UFPE, né? Eu também estou coorientando estudantes de doutorado na UFG, né? Começamos aqui trabalhos nesse sentido, e tem parcerias com pesquisadores, né? Colaborações que estão em andamento com pessoas da UFMS, lá no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, da USP e também da Universidade de Yale. São outros artigos, né, que a gente está desenvolvendo. Eu pude atuar ao longo desse ano, né, em processos de revisões científicas, nessas revistas que estão ilustradas aqui no slide, né, são revistas bem importantes na área de biologia, conservação, ecologia, né, e também pude atuar como editor na Ecology and Evolution, né, contribuir aí para ter uma ciência de mais qualidade, né, acontecendo ao longo do ano. Em suma, era isso que eu tinha para falar, né? Acho que eu ainda tenho um pouquinho de tempo, e eu vou finalizar com uma citação do Edward Wilson, né, que é um famoso biólogo, biogeógrafo, né? Então, que não existe nada melhor do que uma descoberta, né? E eu deixo aqui meus agradecimentos de novo ao FPB por abrir esse espaço, né? Ao professor Braulio, ao Pedro Estrela, por organizarem esse evento, né? E às instituições que propiciaram o financiamento dessas pesquisas, né? Então, a CAPES patrocinou alguns dos coautores que estão nesse trabalho, a Universidade de Tel Aviv, de Yale, né? Instituições como a Map of Life, Half Earth, que são instituições internacionais que buscam melhorar e compartilhar esse nosso conhecimento sobre a biodiversidade, e a National Geographic, que também patrocinou esse estudo e, inclusive, está usando os dados dessa primeira pesquisa para patrocinar projetos, né? Um projeto que chama Explorers, que é para descobrir novas espécies, né? Então, quem tiver interesse, acessa o site deles, busca lá Explorers Grant, tem patrocínio para descobrir novas espécies, né? Então, é isso que eu tinha para dizer.
Muito obrigado mais uma vez a todos. E a gente fica aí com 5 minutinhos, eu acho, para perguntas.